muitos pontos onde a gente é auxiliado pelo pessoal do turismo aqui de Arezzo, né? Com mapas, itinerários, propostas. E aqui a gente está numa parte aqui bem central da cidade e muita gente vem para cá para fazer um bate-volta. Mas eu acho que é pouco tempo, porque vejam só quantas atrações aqui que a gente pode fazer, mesmo a pé. Então é bem interessante, tem todas as indicações também. São vários pontos de turismo pela cidade, né? Onde a gente pode se aprofundar ainda mais com materiais dedicados em várias línguas. Então acho que esse é mais do que um convite para visitar Arezzo. Quem chega na cidade de Arezzo é bem recebido por todas as frentes, seja no transporte ferroviário ou através do transporte privado. Então as pessoas que chegam de carro, elas têm estacionamento ali na parte de baixo, então elas estão fora aqui da muralha, né, do centro histórico, como deve ser, os carros afastados dos centros históricos, longe dali, e isso é muito justo para a preservação desses locais. Então quando vocês encontrarem vídeos por aí, olha, não pode estacionar mais no centro histórico, a Itália isso, aquilo, isso aí é apenas desinformação. Os carros afastados dos centros históricos ajudam à preservação de todo esse patrimônio. Não apenas a poluição que os carros trazem, aí vocês vão falar, mas tem os carros elétricos, sim, mas tem a poluição visual. Eu quero ver monumento histórico, eu quero ver Toscana, quero ver pedra, quero ver Vêneto, Emília-Romanha, não quero saber de observar modelo de carro. Então os carros acabam atrapalhando tudo que os Medici pensaram, tudo que engenheiros, arquitetos incríveis deram aqui de presente para toda uma geração posterior. Enfim, todo esse preâmbulo para dizer que é possível chegar por todas as frentes. Nós sempre vamos recomendar o transporte ferroviário, principalmente em uma cidade que é servida pelo transporte ferroviário. Então, a coisa mais inteligente a se fazer é vir de trem aqui nesse caso. Mas caso você venha de carro, tem um estacionamento aqui também, e aí você tem todo o acesso através de escadas rolantes, tem o acesso também para as pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, mesmo sendo uma cidade histórica, uma cidade que aparentemente difícil, né, na locomoção, é possível chegar até a parte mais alta através desses aparatos. E aí, chegando aqui, em uma das primeiras entradas, vocês encontram eu aqui. Não, né? Vocês não querem encontrar a minha pessoa, vocês querem encontrar o Centro de Informações Turísticas. É o que vocês devem fazer ao chegar em qualquer cidade. Então cheguem na cidade, procurem o Centro de Informação Turística. Olha só, nesse caso aqui, isso aqui são as anotações da Elisa, tem um certo valor também, mas aqui, esse mapinha nós pegamos aqui gratuitamente, e aí eles fornecem algumas informações históricas importantes. Um trechinho, né, para você saber, tá, tô falando do Domo, tá falando do museu de tal, museu de não sei o que. Mas se você quer se aprofundar um pouco mais, e aí nesse caso nós gostamos de informações um pouco mais precisas, profundas, nesse caso tem esse livrinho aqui. Tô fazendo propaganda aqui pro Discover Arezzo. Olha só, Arezzo, gratuitamente aqui para os nossos seguidores e membros do canal. Vocês encontram esse livrinho aqui do Discover Arezzo, fantástico, um livro muito bom. Caí aqui bem na bisteca, olha só, um prato típico aqui. E aí vocês encontram várias informações referentes a tudo que se possa imaginar, desde as origens da cidade, as relações artísticas, gastronomia, curiosidades e outras informações importantes. Esse livrinho aqui nós pagamos €3,50. Olha as comprinhas na promoção! Então, pessoal, vocês passem aí no Discover Arezzo, conversem com as pessoas, procurem outras informações. Eles têm uma série de livrinhos. Vocês querem saber do Piero della Francesca? Tem a biografia dele aí. Querem saber do fulano de tal? Tá aí. Passeios exclusivos, vocês encontram. Nós estamos falando do Discover Arezzo, mas são várias e várias secretarias de turismo aqui pela Itália e pela Europa com grande competência, principalmente nessas cidades que são cidades com um apelo turístico muito grande, e vocês podem encontrar tudo isso. Eu agradeço que vocês assistam nossos vídeos, e vocês têm que assistir mesmo. Mas as informações oficiais das cidades são muito importantes e muito valiosas, e nós recomendamos que vocês visitem os sites desses locais e também passem nessas secretarias e vejam também outras atividades que podem ser feitas aqui, no caso, em Arezzo.
quem é o deus da música, vocês vão falar, não é esse aí que você pensou, é o Bach, lógico. Mas muito antes de Johann Sebastian Bach, que eu já tive o prazer de visitar lá com a minha mãe em Leipzig. Sehr gut. Dann machen wir es. Aber hier war das schon wieder hier voll. Igreja que ele trabalhava e o local que ele tomava café e tudo mais. Antes dele teve o Guido d'Arezzo. Esse sujeito foi importantíssimo séculos antes do Bach. O sistema musical acabou sendo facilitado para o aprendizado. Por exemplo, o pouco que eu sei de música, eu fiquei sabendo aqui, não sabia também, que é graças ao Guido. Porque ele, ao invés de você aprender diretamente ali na partitura, na tablatura, todas as notações musicais, ele inventou um sistema, desenvolveu um processo para facilitação do aprendizado, transformava isso em letras, por exemplo, o C é o Dó, o D é o Ré, o F é o Fá, o A é o Lá, e tem exatamente esse pentagrama aí que vocês estão vendo que demonstra tudo isso. Estou falando aqui muito mal sobre isso, precisaria de alguém muito mais qualificado e quem sabe até um músico explicando sobre isso. Se aparecer algum aqui no nosso vídeo, por favor, você pode explicar muito melhor do que eu. O que eu quero é pontuar para vocês que aqui na cidade de Arezzo teve esse grande mestre que desenvolveu o mundo musical, que naquela época não existiam orquestras, salas de concertos, eram mestres, a maioria deles ligados à própria igreja, à religião, assim como era o Bach também, que ensinava música para a realização dessas peças dentro das igrejas. A música de Bach, ela foi feita para ser apresentada, para ser tocada nas igrejas. Então, a acústica da igreja é completamente perfeita para a realização desse tipo de peça. E aqui, voltando séculos antes, é a mesma história com o Guido, que trabalhava nas igrejas. E aí, ele também facilitou o desenvolvimento musical e o aprendizado. Então, tudo isso aqui na Toscana e aqui em Arezzo. Então, esse personagem muito importante praticamente dá as boas-vindas para todos que chegam aqui e logo você acaba avistando já a primeira colina aqui de Arezzo. As pessoas virando personalidade sem terem feito absolutamente nada. Esse cara fez muita coisa e tantos outros fizeram. E a região toscana é uma profusão disso. Mas se engana quem pensa que tudo aconteceu somente a partir do humanismo, do Renascimento. Então nem tudo em épocas medievais era apenas sombra e desconhecimento. Essa praça principal mais parece uma rotatória, um cruzamento aqui interessante, porque a gente olha aqui 360 graus e a gente vê as colinas próximas. Aqui nós estamos, Arezzo se localiza em um grande vale e é interessante porque o panorama é bem verde, a natureza floresce aqui e ela se mistura com as construções típicas toscanas. Interessante que lá pela época dos Medici, essa dominação que eles tiveram aqui, então imagina, o pessoal lá de Firenze veio dominar aqui o pessoal de Arezzo, algo que seria impossível nos dias de hoje, vamos dizer assim. Naquele tempo não havia nenhum órgão superintendente de proteção dos bens culturais e artísticos, etc e tal. Vamos dar um carimbo ali que você não pode destruir isso e aquilo. Na verdade, o que eles fizeram? Destruíram tudo que tinha aqui. Então tinha uma certa estrutura de cidade. Aliás, os romanos, quando passaram por aqui, eles fizeram a cidade deles nesse local onde nós estamos.
Então aqui tinha um foro romano, tinha todas as administrações públicas, o local onde você ia lá, pagava o imposto, reclamava da situação, né, da administração pública. Mas é isso, pessoal, os romanos fizeram aqui desse local o ponto mais importante da cidade, porque aqui é um ponto mais alto com relação ali à planície, então era um ponto muito importante. E os Médici pensaram nisso, mas pensaram nisso numa situação militar. Então eles acharam que aqui era um local muito importante de defesa, mas não só defesa aí contra os bárbaros, contra o pessoal aí de outras regiões do que hoje nós chamamos de Itália, mas sim para se protegerem dos próprios cidadãos aqui de Arezzo. Tinha muita rivalidade, então qualquer movimentação aqui do pessoal de Arezzo, eles já estavam programados aqui para vigiá-los e também atacá-los se fosse necessário. Então eles destruíram dezenas de igrejas aqui, de fortificações, edifícios históricos e tal, mas naquela época eles não estavam muito preocupados com isso e baixaram tudo. E aí o que eles fizeram com todas esses resquícios de pedras, né? Todas essas... Enfim, sobrou muita coisa por aí, né? Colocaram aqui na muralha, em tantos outros locais. Então, aqui tem a casa do Giovanni, aqui tem a casa da Dona Maria. São várias pedras aqui que, logicamente, que não são todas provenientes de restos de outras construções, mas eles acabaram utilizando também para fortificar a sua muralha. Observando esse artefato que foi construído com uma função militar, hoje, na verdade, ele engrandece a cidade de grande beleza. Então aqui é um parque público, como a Elisa relatou, imenso. É um local de socialização aqui da cidade e com uma vista fenomenal de vários cantos aqui. Então a gente pode admirar tudo isso. Essa que é a graça de entender o local onde nós passamos, onde as pessoas vivem, né? Para elas entenderem aqui como que essas coisas surgiram, porque eu acho fundamental, né? Até para a própria visualização da história aqui de todos que passam por aqui e a sua consequente preservação. Na minha opinião, esses locais são os verdadeiros restaurantes aqui de Arezzo, porque eles guardam características locais. Nós somos em uma trattoria muito boa, onde a família, exatamente, toda a família está trabalhando ali. Algo muito italiano e que em muitas cidades grandes isso é impossível de encontrar. Então tinha o senhor ali, o pai, que ficava na área da mercearia, a mãe estava na área da cozinha, os filhos atendendo. Então tudo isso é muito único e, na minha opinião, são os melhores locais. Ok, il bacio è col cioccolato fondente, va bene? Va bene. 11h21. Em tempos medievais já estaríamos com grandes problemas, porque estaríamos fora da área da cidade. Eu não digo nem da área morada, porque de lá para cá não teria nada. Então aqui seria uma área muito perigosa, principalmente à noite. Então nós estaríamos fora dos domínios da cidade. E não adianta bater na porta, porque ninguém iria abrir aí essa porta pra gente. Então essa aqui era uma das portas da cidade. E é muito interessante porque eles mantêm ainda hoje e a gente pode ter uma ideia, né, uma visualização desses tempos mais antigos. E essa porta é mais uma das que a gente encontra aqui e também se mostra muito bela, muito interessante. Tem a passagem para os veículos e a passagem para os pedestres ali. Infelizmente a gente não consegue passar para vocês no vídeo, é a qualidade do ar aqui na cidade, né? Isso no centro italiano, a qualidade do ar é muito elevada. Então estamos aqui caminhando à noite, a cidade é um convite também para ótimas caminhadas, cidade muito segura também, vale se dizer, e a gente caminha com total tranquilidade, muito, muito agradável.